Bom dia, meu nome é Michele, eu sou fisioterapeuta, sou mestranda pela UFTM e estou aqui hoje para falar para vocês sobre avaliação e classificação de risco nas UBS. É um prazer estar aqui palestrando para vocês, quero agradecer toda a equipe, né, o pessoal responsável pelo congresso e agradecer pelo convite todos que estão assistindo. Vou começar aqui. Qualquer dúvida, deixem no chat ou entre por contato por e-mail. E vamos lá. Estou à disposição. Começar a apresentação. Deixar a câmera desligada para não sobrecarregar. No final, eu volto com vocês. Está compartilhando, Michael? Sim. Abriu? Uhum. Então, vamos lá. Vamos falar sobre acolhimento e a classificação de risco na UBS, né? Que é a Unidade Básica de Saúde. Os nossos objetivos com a palestra é conhecer a evolução histórica do acolhimento e classificação de risco na atenção primária à saúde, entender a classificação de risco no contexto da atenção primária e compreender o processo de acolhimento com classificação de risco dos usuários de unidades básicas de saúde. Vocês me perdoem a voz, que eu estou um pouquinho rouca, mas dá para entender, né? Vamos falar um pouquinho do histórico, né? Quem trabalha com o SUS, ou já trabalhou com o SUS, sabe que o SUS sempre está em evolução, que a gente é referência para outros países, né, de sistema de saúde, e nós temos várias políticas. A partir da década de 1990, né, foi implantada a Lei 8.080, para regulamentar as ações no serviço de saúde do SUS, né, e participação popular na gestão do SUS. Com isso, foi criada a Política Nacional de Humanização, PNH, para efetivar os princípios do SUS, e em 2004 foi, no Brasil, o primeiro protocolo de classificação de risco aprovado pelo Ministério da Saúde, com a cartilha de acolhimento com avaliação e classificação de risco. Foi lançado em 2004 pela Política Nacional de Humanização. E desde lá, vem tido, né, uma discussão criando espaço de reflexão sobre o uso da classificação de risco, no contexto da atenção básica e quais profissionais que estão habilitados para realizá-la. A classificação de risco, ela é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento. E em 2011, o Ministério da Saúde publicou o Caderno de Atenção Básica número 28, volume 2, que apresenta uma proposta mais estruturada da classificação, voltada para a demanda espontânea na atenção básica, com os fluxogramas orientados por sinais e sintomas de queixas mais comuns. Porém, ainda não existe um consenso, né, sobre o uso deste protocolo, mesmo os pacientes agudos e crônicos, na atenção básica. E é sobre isso que nós vamos falar. O que seria atenção básica à saúde? Atenção primária, né? A APS. A atenção primária no Brasil, ela incorpora os princípios da reforma sanitária, né? Levando o Sistema Único de Saúde a adotar a designação de atenção básica à saúde, que é a ABS, para efetizar a orientação do modelo assistencial a partir do Sistema Universal Integrado de Atenção à Saúde, que quer dizer o quê? O conjunto de ações, né, de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, também reduzindo os danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde desenvolvida por uma equipe, né? Com a prática de cuidados integrados com uma gestão qualificada. O que aconteceu? Para a gente desafogar o sistema de saúde, começou a priorizar a prevenção. Então, foi criado as UBS, as Unidades de Saúde Básica,
para dar uma atenção maior para esses pacientes, sendo uma porta de entrada, não só do hospital, mas uma demanda por território. Então, os pacientes podem, cada um nos seus bairros, né, ser atendidos sem sobrecarregar o hospital. Foi feita uma organização com as medidas eficientes e aí chegou-se ao consenso do acolhimento com a classificação de risco. É uma equipe multiprofissional, mas geralmente é feita por médico, enfermeiro e os vigilantes de saúde. Porém, hoje a gente já tem mudanças nisso, né? A equipe já incorpora dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Então, já tem uma equipe bem maior e todo mundo trabalhando para que o paciente seja acolhido e para que tenha uma resposta melhor diante dos tratamentos. Como que surgiu o acolhimento com a classificação de risco, né? O acolhimento, ele se refere a uma estratégia, né, de interferência nos processos de trabalho das equipes de saúde. Ele não é um espaço ou um local, mas é uma postura ética, que não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo. Ele pode ser feito por qualquer pessoa da equipe, implicando o compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e invenções. Ou seja, todo mundo pode participar, né? E agilizar o atendimento e a análise daqueles pacientes. O que a gente espera no acolhimento? Que o paciente que às vezes chega na UBS e ele tem um tempo maior de atendimento, não é igual pronto-socorro, que é mais rápido, né? A demanda é maior, então você não pode estar conversando tanto tempo com o paciente, tem que ser um atendimento mais agilizado. Na UBS, não, a gente já tem uma demanda menor, você consegue conversar com o paciente, você vai na casa dele, né? Então a gente consegue dar uma atenção maior. Às vezes aquele paciente que é tímido, não sabe contar, tem vergonha às vezes de contar uma coisa assim mais íntima, né? Então, às vezes lá nesse acolhimento ele já consegue, né, se abrir mais, contar o que está acontecendo, para poder ter uma resposta, um tratamento mais efetivo. A gente, com o acolhimento, ele representa um dispositivo tecnológico, né, relacional de intervenção, potencializando a reorganização do atendimento, implementando a produção de saúde em rede de atenção de saúde. A meta é disponibilizar um atendimento ágil e de acordo com o risco e as necessidades dos usuários. E, como eu disse, ter uma resposta mais efetiva do tratamento e, assim, você estar mais próximo do paciente, né? Porque, às vezes, um paciente que está sempre indo na UBS, ele já fica até conhecido dos profissionais. Então, você sabe quando o comportamento dele mudou, né? Quando ele está, às vezes, ali com algum problema que ele não quer deixar. Então, a gente consegue identificar. O surgimento do acolhimento com classificação de risco. Como eu disse no histórico, né, ele foi feito a partir de uma política nacional de humanização, trazendo um modo novo de pensar a saúde. E o objetivo dele foi qualificar o acesso e as práticas de cuidado pela implantação da diretriz acolhimento nos serviços de saúde, com foco de ideias inovadoras, reduzindo as barreiras de acesso à atenção primária à saúde. Com a PNH, recomendou a utilização do acolhimento, tanto pelo sistema de Manchester, cujo propósito é ordenar os atendimentos conforme o potencial de risco, né, como eu disse, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento, priorizando os casos de maior gravidade. Isso é usado tanto na ABS, nas UBS, né, as unidades básicas de saúde, quanto nos pronto-socorros, quando você tem agora a classificação por risco, né? Não é mais a fila única. Então, o que aconteceu? Você tem os princípios do SUS, que é universalidade e equidade, e então foi feito, para você ter uma universalidade, você tem que acolher o paciente, e para você ter uma equidade, você tem que classificar o paciente, colocando ele de acordo com as suas necessidades, para que todos os pacientes sejam atendidos de forma de forma eficiente,
né? E tenham a mesma demanda. Porque um paciente que não está com dor, ele não tem a mesma equidade de um paciente que está sem dor. Então, ele precisa ter uma classificação, um atendimento mais rápido. Por isso que a gente entra com a classificação de risco, né? O paciente que está em sofrimento, ele precisa ser atendido mais rápido do que um paciente que não está em sofrimento. O acolhimento, ele é feito uma identificação da queixa manifestada pelos usuários ou acompanhantes, com base no risco clínico. Ele direciona a realização da anamnese do exame físico perante os sinais e sintomas, com determinação da prioridade de atendimento em função das condições relacionadas às complicações e ao risco de morte. Então, ele é a primeira consulta, né? O acolhimento é aquela primeira consulta, onde você faz uma anamnese, você avalia o paciente, você vê os sinais dele físicos, não só o que ele está te falando. Você avalia a postura do paciente, como que ele está, se ele está com sintomas de dor, se ele está com febre. E isso é feito no acolhimento. Depois, você escuta a queixa, né, as ansiedades, expectativas. Você identifica as vulnerabilidades, fazendo o acolhimento na avaliação do usuário. Depois, você consegue dar uma resposta ao problema e identificar os riscos. E isso tudo, né, é um ciclo para você depois ter o atendimento e fazer o tratamento adequado. Então, a gente segue esse ciclo para poder você fazer o acolhimento e conseguir atender o paciente de melhor forma possível. A classificação de risco, pelo sistema de Manchester, o que ela compreende? O paciente que não está urgente, o paciente pouco urgente, o paciente urgente, muito urgente ou na emergência, que é o que seria de maior risco, maior agravo e maior sofrimento. Então, segue essa sequência. O sistema de Manchester na UBS, ele é utilizado e nas estratégias de saúde também, consideradas as portas de entradas do SUS, né? Pode ser ajustado a esse nível de atenção e ao contexto local. É como eu disse, também pode ser usado no pronto-socorro, né? Não só nas UBSs, mas em outros atendimentos também. E com esse acolhimento e a classificação de risco, pôs fim às filas de ordem de chegada. Porque a gente viu que o atendimento por filas por ordem de chegada não funcionava. Tinha paciente que estava com muita dor, paciente que estava mais tranquilo, paciente que estava infartando, ou com uma cólica renal. Esses pacientes, eles têm prioridade no atendimento. Uma mãe que está em trabalho de parto, né, por exemplo. Então, ela não pode ficar esperando. E dentro do acolhimento e a classificação de risco, nós temos a demanda programada e a demanda espontânea. A demanda programada é aquelas consultas que são agendadas com urgência. Um paciente que precisa fazer um exame, um paciente que precisa de seguir um acompanhamento de pré-natal, são as demandas programadas. A demanda espontânea é o paciente que chega na UBS ou no pronto-socorro e ele precisa de atendimento urgente, né, naquele dia, naquele momento. Quais seriam as situações de maior risco para atenção na classificação de risco mais urgente? Seria febre, né, estado febril, principalmente em crianças e bebês, pacientes com cólicas renais, pacientes com falta de ar, pacientes em estado de pânico e idosos com dor no peito. Esses seriam os principais classificação de risco emergência, né? Os principais características de pacientes na emergência. Vamos falar agora da natureza da atenção primária. A atenção primária, os princípios dela é a vinculação, a longitudinalidade, a responsabilização, clínica ampliada e gestão do cuidado, sendo esses fundamentais.
de forma bastante evidente, a combinar do olhar sobre os riscos e sobre as vulnerabilidades. O conceito de vulnerabilidade, ele parte do princípio de que a doença, ela é resultado da interação entre diversos fatores, né? Tanto os individuais quanto os coletivos. Os individuais sendo os biológicos e os psicológicos, e os coletivos, os contextos cultural e socioeconômico, que não podem ser separados e que aumenta a suscetibilidade da pessoa para contrair a doença. Por exemplo, uma pessoa que mora num bairro nobre, que tem saneamento básico, e uma pessoa que não mora, né, que não tem saneamento básico, que mora às vezes numa favela, que não tem condição de ter um banheiro em casa, ou saneamento de lixo, ou esgoto, então ela está numa situação de maior vulnerabilidade do que a outra. Pacientes que não estão com estado psicológico bom, né, não está conseguindo se cuidar, tem depressão ou tem outros tipos de doenças psicológicas, ela também está numa situação de vulnerabilidade. Então, isso tudo tem que ser avaliado e você conseguir acessar essa pessoa. Dentro dos conceitos de vulnerabilidade, a gente tem a dimensão institucional, a dimensão individual e a dimensão social. Quando uma pessoa adoece, ela não pode ser considerada a única responsável pela doença, pois a sua forma de viver é influenciada pelo meio em que ela vive, né? Então, nós temos essa fatia, né? Tanto a dimensão institucional, que ela tem que ter uma atenção, quanto a dimensão social, como eu disse, né? Qual é o estado que ela vive, onde ela está inserida ali na sociedade, qual é a situação dela no dia a dia. E a dimensão individual, quais os problemas que ela tem individuais, né? Qual que é o histórico familiar dela de doença. Então, ela não é a única responsável. Por isso que a gente fala em saúde coletiva. E as políticas públicas entram para isso. Então, no acolhimento, a classificação de risco, nós temos a situação não aguda, aguda ou crônica, e a crônica agudizada. Quais seriam as não agudas? Qualquer conduta, né? Porque a gente deve adotar na situação não aguda. Orientar sobre as ofertas da unidade, adiantar as ações previstas em protocolos, os testes de gravidez, imunização, campanhas de vacinação, agendamento e programação de intervenções, e, contudo, salientar que o tempo para agendamento deve levar em consideração a história, a vulnerabilidade e o quadro clínico da queixa. A situação aguda ou crônica agudizada, ela tem dentro das condutas possíveis o atendimento imediato, que é o alto risco de vida, quando o paciente está em risco, né? Pode ser uma parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, ou tendo uma convulsão, ou rebaixamento no nível de consciência, ou uma dor severa. Ele necessita de intervenção da equipe no mesmo momento, obrigatoriamente com a presença do médico. Eu brinquei muito. O atendimento prioritário, tendo risco moderado, necessita da intervenção, né, breve da equipe, que pode ser ofertada inicialmente medidas de conforto pela enfermagem, até a nova avaliação do profissional. Nesse caso, ele já consegue ter uma resposta a longo prazo, né? E ele já não corre tanto risco de vida. E o atendimento no dia pode ser o risco baixo ou a ausência de risco, que é a situação que precisa ser manejada no mesmo dia pela equipe, levando em conta a estratificação de risco biológico e vulnerabilidade psicossocial. Porém, o paciente não tem risco de vida, né? E ele consegue esperar um pouco mais. Agora a gente falando sobre o que acontece quando o paciente chega na UBS, ele tem uma atividade agendada, né? Se ele tiver uma atividade agendada, ele vai ser encaminhado para a atividade agendada. Se ele não tiver atividade agendada, o que ele vai fazer? Ele vai ser avaliado, e aí, sendo avaliado, precisa de atendimento específico da rotina da unidade? Sim ou não? Se sim, ele vai ser encaminhado para o setor requerido,
E aí vai fazer coleta de exame, vai na farmácia, vai ser feita uma inalação ou nebulização, para o paciente que está com uma crise asmática, por exemplo, ou ele vai para a sala de procedimento, ou ele vai ser imunizado para completar o seu cartão de vacina. Se ele não precisar do atendimento específico da rotina da unidade, ele vai ser encaminhado ou conduzido a um espaço adequado para a escuta, onde é feito o acolhimento, né? Sendo a escuta da demanda do usuário, avaliação do risco biológico e da vulnerabilidade, discussão com a equipe, se necessário, e a definição da oferta de cuidado com base nas necessidades que aquele usuário e o tempo adequado para ele ter aquele atendimento. Continuando, né, aquela linha. O problema é agudo? Se o problema for agudo, ele vai ter o atendimento imediato, ou prioritário, ou no dia. Aí, o que acontece? As ofertas... Lucas. Desculpa, gente, estou com criança em casa aqui, é difícil. As ofertas possíveis, né? Dentro do atendimento imediato, prioritário ou no dia. O atendimento com médico, enfermeiro ou dentista, tendo um tempo que considera os riscos, desconfortos, vulnerabilidade, oportunidade de cuidado. Permanecendo em observação. Desculpa. Ou a remoção e encaminhamento para outro serviço, em caso dele ser necessário uma internação. Se o usuário ele for de abrangência da UBS, ele vai para a avaliação da necessidade de continuidade da cuidado, com a programação oportuna de ações, ou a discussão do caso com a equipe de referência do usuário, se pertinente. Aí, se ele não for usuário daquela UBS, ele vai receber uma orientação e vai ser encaminhado com a responsabilização. Se o problema não for agudo, o que acontece? Ele vai ser avaliado, né, se ele é usuário daquela UBS ou não. Se ele não for, vai receber também orientação e encaminhamento para outro setor. Se ele for usuário, ele vai ser orientado, recebendo adiantamento das ações previstas em protocolo e a inclusão em ações programáticas, recebendo assim o agendamento da consulta, a discussão do caso com a equipe, o encaminhamento, orientações para ações e programas intersetoriais, e encaminhamento para outros pontos de atenção, conforme a necessidade do usuário. E quem é o responsável, né, por tudo isso? Quem que vai ser responsável por atender, por programar, por ver as necessidades? É uma equipe multiprofissional. Os enfermeiros reúnem as condições necessárias, incluindo a linguagem clínica orientada para os sinais e sintomas, para a realização das escalas de avaliação e classificação de risco. Porém, o atendimento, como eu disse, ele pode ser feito pela equipe multiprofissional. Se ele precisar de um psicólogo, o enfermeiro vai encaminhar ele para o psicólogo. Se não, ele vai para o dentista. Se não, ele vai para uma equipe do CRAS para receber aulas de atividade física. Então, assim, o enfermeiro é o primeiro que tem um contato, mas a equipe é multiprofissional. Pela resolução do COFEM, o enfermeiro é o profissional mais adequado, né? Dentro do caderno de atenção básica, ele é realizado por um profissional de ensino superior, e o importante é que seja feita uma capacitação para toda a equipe, com atualização frequente dos protocolos, que sempre estão mudando, sendo atualizados. Então, é importante sempre a equipe estar atualizada e também sempre estar fazendo novos cursos. Aí, algumas considerações que eu quero deixar para vocês. Se a existência do acolhimento for produtora de cuidado e inclusão para os usuários, com o tempo, provavelmente esses usuários irão defender mais esse dispositivo, aumentando a legitimidade da APS, né, que é a atenção primária à saúde. E somente com ações sociais amplas, vindas das comunidades e sociedades, causarão impacto positivo em relações ao acolhimento em saúde, e reduzirão a vulnerabilidade da comunidade ao adoecimento.
Com isso, a gente põe o que todo mundo quer, né? A prevenção das doenças. Ao invés da gente só cuidar quando já aconteceu, né? Quando já está doente, quando já teve um agravo, a gente trabalhar na prevenção, que sai muito melhor, que tem muito mais benefícios, que com certeza traz muito menos gasto ao governo, né? Então é isso que a gente quer, trabalhar na prevenção e que isso alcance cada dia mais pessoas e indivíduos, né? Trazendo assim melhor qualidade de vida, a realocação social, trazendo melhor autoestima, e com isso a gente ter uma sociedade mais equilibrada, com maior equidade. Deixo as referências para vocês e agradeço a oportunidade, vocês terem que me escutado, e qualquer dúvida estou à disposição. Mais uma vez, obrigada a toda a equipe do Conamel. Vou deixar o meu contato e o meu e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato, ficar alguma dúvida, estou à disposição, tá?